Fala, meu aluno! Amigão, a gente vai agora a mais uma aula trabalhando aqui com operações com monomes, onde a gente vai ver como realizar multiplicação, divisão e até mesmo dar algumas dicas nessas operações e também a parte de potenciação e radiciação. Amigão, multiplicar esses camaradas, basta você juntar, ou seja, todas as letras, todas as incógnitas que são exatamente iguais na hora de efetuar a multiplicação e divisão, pensando nas operações de potenciação. Bacana? E lembrando que a gente também pode multiplicar os números sem problema algum. Então a gente multiplica os coeficientes, que são os números, e na hora da parte literal, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar em potenciação na hora de juntar as letrinhas. Então, por exemplo, se eu quiser fazer 3x vezes 4x, primeira coisa que eu quero que você faça, a operação com os números. Então, 3 vezes 4 fica quanto pra gente? Fica 12. Depois você vai fazer a operação com as incógnitas. Olha aqui, ó, x vezes x. Para a gente fazer o x multiplicado pelo x, vai pensar em potenciação. Pera aí, aqui eu não tenho multiplicação de potência de mesma base? O que a gente faz? A gente conserva a base e soma os expoentes. Você tem expoente 1 aqui e tem expoente 1 aqui. 1 mais 1 você vai ficar com 2. Então tome um pequeno cuidado na hora de você realizar alguns cálculos. Olha a diferença. Por exemplo, quanto é x mais x? X mais x, amigão, é igual a 2x. E quanto é x vezes x? Muita gente fala que x vezes x é 2x. Não, amigão. X vezes x é x ao quadrado. Porque aqui a gente vai pensar em potência em multiplicação de potência de mesma base. Aqui a gente conserva a base que é o x e soma os expoentes. Então toma muito cuidado com isso daqui, olha. Muita gente cai nesse peguinha bobo na hora de pensar na soma ou na multiplicação dessas letras x aqui. Ficou claro? Então x mais x é 2x e x vezes x é x ao quadrado e não 2x. Agora, quanto é 3a² vezes 5ab ao quadrado? A ideia é a mesma. Primeiro multiplica os números. 3 vezes 5, a gente vai ficar com 15. Beleza. Agora olha aqui. A² vezes a. A gente vai multiplicando, juntando as letrinhas que são iguais. A² vezes a gente repete a letra A. E depois faz a soma dos expoentes. 2 daqui mais 1 daqui que está escondido, fica 3. A ao cubo. Agora a gente vai para a próxima letrinha. B vezes b ao quadrado. A gente repete a letra B e faz a soma dos expoentes. 1 daqui mais 2 daqui, ficamos com 3. Pronto. Então isso daqui equivale a 15a ao cubo b ao cubo, sem mistério algum. Vou só dar uma emagrecida nessa nuvinha aqui, ó. Pronto, melhorou, ficou menos pior, né? Então aqui está o resultado dessa operaçãozinha. Ficou claro isso? Tá beleza? Tá bem facinho, né? Multiplicar a letrinha. Mas, Pedrinho, aí eu não multiplico essas duas? Não, você apenas repete, não tem o que fazer. Agora, quanto é A vezes B vezes C? Primeiro, não tem número para multiplicar. Segundo, não tem letras iguais para você juntar, na ideia de multiplicação de potência. Então, A vezes B vezes C é apenas o quê? ABC. É só grudar as letras. A, B, C. Então, multiplicar a letra é sensacional. Multiplicar a letra é diferente. É só repetir. Beleza? E ainda sem um sinal de vezes, que é mais fácil ainda. Então, por exemplo, quanto é A mais B mais C? A mais B mais C. Quanto é A vezes B vezes C? ABC. Olha aí, fazer conta com letra é muito fácil, é muito simples. Agora, 10x² dividido por 2x ao cubo. Divisão, a ideia é exatamente a mesma. Você vai fazer a operação com os números. Então, olha aqui, ó, 10 dividido por 2, fica quanto pra gente? Ficamos com 5. Agora você vai fazer a conta com a letra. x² dividido por x ao cubo. Como a gente faz isso? A gente repete a letra que é o x, e agora vai fazer subtração de expoente, porque você tem aqui divisão de potência de mesma base. A gente conserva a base e diminui os expoentes. 4 menos 3, ficamos com 1. Obviamente, 5x elevado a 1 é a mesma coisa que 5x. Você não precisa desse elevado a 1, assim já está ótimo. A dividido por B. Bem, as letras não são iguais, então A dividido por B é igual a dividido por B.
A sobre B, não tem problema algum. Que você, por sinal, poderia deixar essa conta assim também. Olha que legal. Você tem a liberdade de passar denominadores para o numerador. Basta você fazer o quê? Trocar o sinal do expoente. Então, como aqui eu tenho expoente 1, o que você pode fazer? Manda esse cara para cima multiplicando o numerador. Manda esse cara para cima multiplicando o numerador, trocando-se o sinal do expoente. Como o expoente é 1, ele vem para cá como menos 1. Você pode representar assim também e pode ser importante na tua prova. Agora, letra F, última divisão aqui pra gente. A ideia é a mesma, divide número e divide letras aqui com a ideia de potenciação, beleza? Então, 24 dividido por 2, aqui ó, primeira divisão a se fazer, 24 dividido por 2, ficamos com 12. Agora, A dividido por A ao quadrado. Divida sempre a potência maior pela potência menor. Aonde você começa a divisão é onde vai ficar o resultado. Então, aqui nesse caso, como a maior potência do A está no denominador, o resultado vai ficar no denominador. Então, o Azinho vai vir aqui para baixo. E agora faz a subtração dos expoentes. 2. Tirando 1 desse daqui, ficamos com 1 aqui. Bacana isso? Então, novamente, a letra ela fica onde a gente tem o maior expoente. Ó. O maior expoente aqui é o 2. Então, significa que o A vai ficar embaixo. Agora, olha para o B. Aqui eu tenho B elevado a 2 e aqui embaixo eu tenho B elevado a 1. O maior expoente não está no numerador, então esse B vai ficar em cima. E agora basta fazer a subtração. 2 tiramos 1, ficamos com uma unidade para cá. Lembrando que a gente pode fazer a mesma ideia da letra E. A gente pode passar esse A para o numerador. Basta fazer o quê? Trocar o sinal do expoente do A. Então, teremos 12 vezes B vezes A elevado a menos 1. Que, por sinal, você pode até tirar a multiplicação de todos esses caras. Tanto na letra E, quanto na letra F. Escrevendo a letra E como AB a menos 1. E escrevendo a letra F como 12 BA a menos 1. Pode ser BA a menos 1, pode ser A menos 1B, tanto faz. Aqui a ordem das letras não vai fazer diferença alguma. Vamos deixar em ordem alfabética só para ficar bonitinho. Posso deixar assim A menos 1B. Tá vendo? Você não precisa colocar o sinal de vezes quando você está multiplicando esses camaradas. E Pedrinho, se eu quiser multiplicar o número pela parte literal, é só grudar, também não tem diferença alguma. Por exemplo, quanto é 2 vezes x? 2x, ponto. Não tem mais o que fazer e a gente já comentou isso na aula passada. Agora, como é que a gente realiza potenciação e radiciação começando pela potenciação? Cara, é só lembrar das propriedades de potência. Quando a gente tem uma multiplicação elevada a uma potência, o que você faz? Um chuveirinho para o expoente. Ou seja, esse 2 vai elevar o y e esse 2 vai elevar o x. Lembrando que você tem um 1 implícito em cada um. E como é que a gente resolve a famosa potência de potência? Multiplicando os expoentes. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Então isso aqui vai equivaler para a gente a x ao quadrado vezes y ao quadrado. Mas novamente, letra multiplicando, o que a gente pode fazer? Omite a multiplicação. Então isso daqui é a mesma coisa que x quadrado, y quadrado. Mas Pedrinho, esse cara não tem número? Tem. Quem é o número aqui implícito? O número 1. Não se esqueça disso. Sempre você vai ter número 1 acompanhando esses camaradinhos. Agora aqui, letra B. A ideia é a mesma, mas Pedrinho não tem multiplicação. Mas a multiplicação está implícita entre números e letras. A ideia é a mesma. Vai fazer um chuveirinho com o expoente aqui, ó. Com todo mundo. Beleza? Lembrando que aqui acima desse A, você tem aqui o expoente 1 implícito. Agora me ajude. Quanto é 5 elevado a 3? 125. Então, 125 é o 5 elevado a 3. A elevado a 1 elevado a 3. Multiplica os expoentes. 3 vezes 1, 3. Então, ficaremos aqui com A ao cubo. E o último caso... B ao quadrado elevado a 3. Novamente é só multiplicar os expoentes. 3 vezes 2, 6. Está aqui B elevado a 6.
Não precisa colocar vezes entre essas letras, a conta já está efetuada. Agora temos aqui uma divisão também elevada a um expoente. É só elevar todo mundo sem medo de ser feliz. Então, 3 ao cubo ficaremos com 27. 4 ao cubo ficaremos com 64. Só para reforçar, 3 ao cubo não é 3 vezes 3, 9, é 3 vezes 3 vezes 3. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4, que dá o 64. Beleza. Agora vamos fazer potência com as letrinhas. Bem, AB elevado a 3 é só colocar o 3 em cima, porque eu vou ter 1 vezes 3, 1 vezes 3. Lembre-se que todos esses camaradas aqui têm expoente 1, que ao multiplicar pelo 3, dá o próprio 3. Então ficaremos com 27 AB e XY embaixo, todos eles elevado a 3. Pronto. Que, por sinal, a gente pode deixar isso daqui numa única fileira. Esses camaradas das letras. Deixa a fração bonitinha, 27 sobre 64. Ela a gente não mexe. E a gente pode pegar todas essas letras e deixar todas elas alinhadas. Como? Repetimos o A ao cubo, B ao cubo. E o que a gente aprendeu para transformar esses camaradas, para passar esses camaradas do denominador para o numerador? É só trocar o sinal do expoente. Então vai ficar para a gente x a menos 3 e y a menos 3. Pronto. Só trocar o sinal do expoente, a gente consegue passar todos esses camaradas para o numerador. Então são operações aqui importantes que a gente precisa saber. Agora vamos aqui a letra D, E, F, G, H, trabalhando agora com raízes. Como é que a gente faz para extrair a raiz desses camaradas aqui, envolvendo letras para a gente? A ideia é você fazer esse tipo de operação quando você tem multiplicações e divisões. Você só consegue tirar esses camaradas de dentro da raiz quando só tiver multiplicação e divisão. Ou então a letra sozinha. Tem algo diferente disso, você não consegue fazer nada. Vamos ver aqui. Raiz quadrada de x ao quadrado. Aplicação de propriedade potência. Lembra lá da tia Teteia? O que está na sombra, o que está no sol vai para a sombra. Só que a gente pode fazer de uma forma mais simples. Como aqui eu tenho ao quadrado e aqui eu tenho raiz, é só fazer a divisão do de dentro pelo de fora. Então 2 dividido por 2 vai ficar quanto para a gente? 1. Então na potência de potência a gente multiplica os expoentes. Na raiz você vai dividir. 2 dividido por 2 ficaríamos com 1. Então isso daqui seria a mesma coisa que x elevado a 1. X elevado a 1. Mas olha, eu gostaria que você ficasse atento a essa expressão. Porque quando você corta esse quadrado com essa raiz aqui, o seu resultado não vai ser x, beleza? O seu resultado vai ser o módulo de x. Ou seja, você vai pensar nesse resultado aqui sempre positivo. Então, na verdade, o seu resultado correto é isso, módulo de x. Pedrinho, por que o resultado nesse caso é módulo de x? Porque primeiro você não pega o x e não eleva ao quadrado, então independente de qualquer coisa ele sempre fica positivo. E quando você extrai a raiz vai continuar positivo. Então a gente coloca o módulo que é para obrigar esse resultado a ser positivo. Bacana? Diferente desse caso de baixo. Quando você tem a raiz elevada ao quadrado, você também pode fazer a divisão do expoente pelo índice 2. Pode fazer a divisão aqui também, 2 dividido por 2, 1, ficando com x. Pode sem problema algum. A diferença é que você também, aliás, semelhante é que você ainda também pode cortar esse quadrado de fora com a raiz, sobrando-se aqui o x. Só que aqui você não vai ter módulo. Mas óbvio, isso aqui só vai ser válido quando o seu x ele é o quê? Positivo. Então isso aqui só é válido para x positivo. Afinal, você está vendo que primeiro você tira a raiz para depois elevar ao quadrado? O parênteses você resolve primeiro. Para tirar a raiz quadrada de um número, esse número só pode ser positivo. Então, obrigatoriamente, vai ser igual exatamente ao x. Agora, temos aqui raiz de letrinha junto com o número. A ideia é a mesma, a gente vai proceder da mesma forma. Olha aqui. O 3, ele tem raiz quadrada exata? Não tem. Então, ele continua dentro da raiz. Então, o camarada que não tem raiz exata, ele só continua dentro da raiz. Ou você pode realizar o cálculo da raiz quadrada. Agora, quanto que é a raiz de L ao quadrado? Você vai tirando a raiz de cada camarada.
Novamente, você corta esse quadrado com essa raiz, sobrando o que pra gente? O L. Agora, quer ir mais a fundo? Raiz de L ao quadrado é exatamente L? Não, amigão. É o módulo de L. Aí, claro, quando você está trabalhando na geometria plana, por exemplo, esse L só pode ser positivo, porque ele equivale a um lado, por exemplo, de um triângulo. Então, esse camarada só pode ter resultado positivo, então você pode omitir esse módulo que está aparecendo para a gente. Quando as coisas são positivas, você pode omitir um módulo. Agora, letra G. Raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ah, Pedrinho, isso aqui você já me ensinou. É só cortar o quadrado com a raiz. Cuidado! Você não pode fazer esse tipo de operação quando você tem uma soma ou uma subtração. Com soma ou subtração você não pode fazer nada. Você apenas tem uma repetição disso daqui. Ou seja, o resultado final vai ser raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui você não tem o que fazer. Agora, último exemplo aqui pra gente. Raiz cúbica de x menos y sobre a elevado a 6. A ideia é a mesma. Raiz cúbica de x menos y, consigo fazer alguma coisa? Cara, você não consegue fazer nada. A gente não consegue fazer nada por causa desse sinal de menos aqui no numerador. Mas embaixo você consegue. É só extrair raiz de cada termo. A raiz de a sexta você consegue. Como? Só fazer a divisão do expoente pelo índice. Onde 6 dividido por 3 vai equivaler a quanto para a gente? 2. Então esse camarada vai equivaler a raiz cúbica de x menos y. Afinal, a gente viu que em cima não tem o que se fazer, então a gente só repete, mas embaixo a gente conseguiu fazer a conta. Embaixo a gente conseguiu fazer a simplificação, porque não tem somas e subtrações. Se não tem somas e subtrações, em raiz você consegue fazer a conta. E aqui vai ficar para a gente a elevado ao quadrado. A elevado ao quadrado. Pronto, amigão. Com isso, a gente já tem aqui uma noção de como a gente faz as principais operações envolvendo essas ideias de monômios, que olha aqui, a mesma ideia, poderia passar para cima, trocar o sinal do expoente. Beleza? Mas a gente viu as principais aqui noções dessa ideia de monômios envolvendo letras para desmistificar, tirar algumas coisas, alguns conceitos que a gente tem errado para tentar melhorar um pouquinho mais para você. Tranquilo, amigão? Agora, a partir da próxima aula, a gente já vai aprender a resolver equações do primeiro grau, que é uma das partes mais importantes para essa aula, que não cai na tua prova, despenca, tem que saber fazer isso, principalmente a ideia de montar, interpretando os problemas, montar as equações do primeiro grau para depois resolver a questão. Tranquilo, amigão? Então, forte abraço, te aguardo na próxima aula.